Fala, meus queridos amigos. Vamos então para mais uma aula dessa semana. Nós vamos trabalhar um tema que você pode pensar assim, né? Mas Júnior, nós estamos tão avançado para falarmos sobre essas coisas. Nós estávamos esperando talvez algo, né, mais formidável, algo mais importante, né? E eu vou te dizer que uma das coisas mais importantes é o que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Você vai usar muito no seu operacional, muito mesmo. Eu sei que rolaram algumas dúvidas, né, sobre isso, sobre rompimentos, né? É, e a gente vai tentar sanar todas essas dúvidas agora, tá bom? Desde já eu quero dizer para vocês que a nossa próxima semana vamos já entrar então. Nós temos mais as aulas de estratégias, serão pelo menos 4 aulas de estratégias. Como assim estratégias? Os setups, os momentos de vocês entrarem. Vocês aprenderam várias situações, vocês aprenderam várias técnicas para analisar por conta na sua entrada. Mas eu quero te mostrar aqui agora não, né? Nas próximas aulas, as minhas estratégias. O que eu faço para decidir as minhas entradas, onde eu coloco o meu stop loss, onde eu coloco o meu stop gain. Então, já com toda a carga que você tem, tudo que você aprendeu, Fibonacci, resistência, suporte, prior code, os indicadores, as médias, tudo que você aprendeu aqui até agora vai te servir para tomar as decisões, certo? Onde você entra e onde você sai. Mas mesmo assim, eu nunca vi alguém dando esse tipo de aula, né? Talvez tenha, eu que não tenha assistido. Mas todas as aulas que eu vejo, o professor, né, o mentor, o instrutor, ele dá a teoria para você. Por exemplo, ele te fala que como tração suporte e resistência. E você analisa a tua própria técnica, né? O que você vai fazer com essa informação? Primeiro você vai analisar se realmente o mercado respeita esse suporte, essa resistência. E depois de perceber, de ver, e aí então você vai falar, não, então no suporte, na resistência eu compro, eu vendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Mas eu quero ajudar vocês de uma forma ainda maior. Eu quero colocar para vocês as formas como eu entro nas operações. Tá bom? Eu acho assim que talvez nem todos peguem com a mesma facilidade, outros tenham um pouquinho mais de facilidade, outros vão criar sua própria estratégia, eu sei disso e eu acho isso legal. Mas aqueles que sentirem um pouco mais de dificuldade vão seguir minhas estratégias. São 3, 4 estratégias que eu uso apenas e que servem muito para mim. Tá? Devem ter dezenas, devem ter centenas de tipos de estratégias. Mas para mim, como eu já disse, funciona o básico, o simples, junto com um bom gerenciamento, um mindset, que a gente também ainda vai estudar depois, né? Então depois a gente saber as técnicas, a gente vai ter uma noção de como seguir nosso mindset, tá bom? Nosso gerenciamento. Então eu vou te falar agora um pouquinho sobre rompimento, tá bom? Nós vamos ter 2 conteúdos nessa aula, tá bom? Eu vou começar falando para vocês. Deixa eu abrir o Paint aqui, só para falar uma coisa para vocês aqui, ó. Nós estudamos, por exemplo, que isso aqui, ó, veio aqui, aí veio aqui, aí subiu, aí desceu, aí o mercado subiu. Nós estudamos 2 coisas. Que aqui nós fazemos uma resistência, certo? Né? Aqui foi feita uma resistência e aqui foi feito um suporte. Certo? Nós estudamos isso aí, não estudamos? Onde tem aqui, pessoal, lá o gráfico ele é bem retinho assim, né? São vários candles, um candle assim, né? Aí já vem outro aqui do lado. Aí depois já vem mais um outro. Aí depois mais um outro, né? Assim, né?
mas eu quero só lembrar vocês da aula aqui de suporte e resistência. Então, o suporte e a resistência. O que nós vamos falar hoje? Sobre rompimentos. Por quê? Toda vez o gráfico ele vai ficar tocando num suporte e numa resistência. Não sei se quem está já simulando, eu já espero que você já esteja pelo menos olhando o mercado no gráfico, né? Nem que seja em replay. Se você não está fazendo isso, eu aconselho que urgente você comece ou pegar em tempo real, ou você comece a colocar o replay, tá? Eu até vou mostrar aqui então para não ter dúvidas de como colocar o replay, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar marcar aqui, até vou marcar no meu celular aqui enquanto eu estou segurando a aula, para fazer uma aula extra aqui, ou colocar já numa outra aula e ensinar o replay, tá bom? Para vocês, quem não pegou aí, já ir praticando, tá ok? Então vamos voltar lá. Então o que seria um rompimento? Um rompimento é toda vez que o mercado ultrapassar uma dessas duas linhas, certo? Isso, certo. Por que eu quero essa informação? Lembra que eu falei para vocês, digamos que o mercado fez isso aqui, né? Aí ele vem, desceu, aí subiu de novo, aí desceu. Por que essa informação para a gente é importante de entender rompimento? Porque ó, essa linha aqui, ó, que já foi uma resistência, lembra que a gente falou em uma das aulas aí, que toda resistência, essa aqui não era uma resistência, ó, essa linha de cima não já foi uma resistência? R de resistência e a S de suporte, certo? Se atentem comigo aí, é algo muito importante. Vocês já entenderam o suporte de resistência, mas eu preciso para a gente entender, porque as próximas aulas, como vão ser de estratégia, e uma das estratégias é rompimento, tá? A gente chama de várias estratégias, chama de power breakout, outro chama de candle de força. Eu uso como estratégia de rompimento. Não gosto de fazer rompimento lá num topo, mas é válido também. Então, mas não vamos adiantar não. Vamos voltar aqui então. Nesse caso aqui, ó, não rompeu, ó, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Espero que vocês consigam estar vendo aí, né, ó. Aqui, ó, rompeu, ah, legal, rompeu. E aí, então, aqui em cima eu tive uma nova resistência, certo? E essa resistência aqui, ó, essa resistência. O que acontece com essa resistência? Você sabe? Ó, o que acontece com essa resistência? Essa resistência, você lembrou da aula e entendeu certinho? Essa resistência virou um suporte, certo? Por que essa resistência virou um suporte? Porque o mercado buscou novos patamares, tá vendo? Ó? Ele veio buscar aqui novos patamares. Se ele veio buscar novos patamares, significa que esse suporte de baixo já não tem mais a mesma força para as nossas decisões quanto esse suporte. Por quê? Porque toda resistência, lembra disso aí? Toda resistência vira suporte e todo suporte pode virar resistência. Como assim? Esquece aqui que o mercado rompeu para cima, ou não, vamos continuar aqui. Eu vou só apagar esse S aqui para poder dar continuidade aqui, ó. Então, digamos aqui que o mercado ele fez isso aqui, ó. E aí ele veio, aqui rompeu, aí ele tentou de novo, opa, se ele rompeu, ele, ó, vamos devagar. Aqui primeiro foi uma resistência, não foi? Foi. Quando ele rompe, essa linha aqui, que a gente marcou um R e um S, depois que rompeu, ela virou o quê? Ela virou um suporte, certo? Por que virou um suporte? Porque ele foi buscar novos ares, tá bom? Quando ele foi, rompeu e voltou, pessoal, essa linha já deixou novamente de ser um suporte, ela voltou a ser uma resistência, certo? Eu acho que isso ficou bem claro para vocês. E quando esse suporte de baixo vai virar uma resistência? Quando o mercado fizer isso aqui, ó. Quando o mercado romper essa linha,
essa linha de baixo aqui virou uma resistência, certo? Isso ficou bem claro na sua cabeça, bem claro mesmo. Se não ficou, eu preciso que você me fale, Júnior, não ficou, me explica de novo, tá bom? Então, beleza. Sabendo disso, quando identificar um verdadeiro suporte e uma verdadeira resistência? Eu vou ver se eu não uso mais o Paint, né? Eu quero mostrar umas fotinhas aqui para vocês que eu selecionei aqui, que eu achei que ficou bem bacana, tá bom? Rompimento. Vamos ver se essa aqui tá bem legal, como eu quero que vocês observem. Sim. Então vamos lá. Olhando um gráfico, tá bom? Olha lá, olhando um gráfico. O que você consegue ver aqui, ó? Da mesma forma que a gente fez, né? Ó, um suporte, ficou aqui o tempo todo aqui embaixo, e uma resistência. Lembra que eu te falei que nós vamos traçar a nossa resistência ou o nosso suporte onde tem mais candle? Isso você lembra? Então aqui na nossa estratégia, a nossa resistência ficaria um pouquinho acima, tá? Essa pessoa que traçou abaixo de todos, né? Ou traçou aqui, não traçou mais para frente, mas o mercado respeitou bem, ó, em momento nenhum rompeu. Aí você fala para mim assim, o Júnior, rompeu sim. Olha o tamanho do pavio que subiu, né? O pavio tem um pavio aqui, ó. E é exatamente isso que vocês vão ter que aprender agora e decorar. Muitos de vocês me perguntaram sobre alguns rompimentos falsos. Eu quero dizer para vocês que 80%, isso é um estudo, não é meu, tá? Talvez seja até, como eu posso dizer, tenha virado algo popular já no mercado. Eu não sei se é um estudo, não sei se realmente tem base o que eu vou te falar, mas como todos dizem isso, então eu vou te dizer também. Porque eu já constatei que é verdade, tá? Eu não sei se essa porcentagem está certa. Mas 80% desses rompimentos são falsos, tá? Então quer dizer que cada 8 vezes que esse pavio aqui, ó, passar dessa linha, vai ser falso. Apenas 2 vezes de 10 ele vai passar. Aí você vai me falar, Júnior, teve uma das aulas que você me disse que nós só vamos entrar em estratégias comprovadas com mais de 75%, 80% de acerto, e você vem me falar então em uma de 20%? Não, é exatamente esse o nosso diferencial. O que nós vamos aprender aqui de diferente? Opa, queria aumentar aqui para vocês. Acho que não tem como, né? Tá. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Analisem essa figura aqui, ó. Então aqui nós tínhamos um suporte, uma resistência e embaixo um suporte. O mercado veio, ó, e novamente, ó, passou 1, 2, 3, comprovando a nossa teoria de que esses rompimentos, a maioria das vezes, são falsos. Quando rompe, pessoal, a gente vai fazer uma compra. Eu vou te ensinar isso bem certinho depois, onde colocar o stop, onde comprar. Mas, e se você comprasse aqui, olha que prejuízo, olha. Tá vendo? Ó? Comprasse aqui, mesma coisa. Por mais que aqui seria uma boa estratégia para você fazer scalp, a gente vai estudar também. Mercado lateralizado, a gente consegue fazer bastante scalp. Se você fosse entrar na estratégia de rompimento, você se daria mal. Teria dado errado. Então, como saber qual é a forma certa? Aqui, pessoal, ó. Observem esse candle aqui, ó. Tá vendo que esse candle aqui, ó, ele tocou na linha, ó. Ele toca na linha. Esse candle aqui, ó, eu não sei se às vezes eu deixo o mouse em cima, se atrapalha. Mas você observou que esse candle tocou a linha e rompeu, tem um paviozinho aqui mínimo, rompeu. Mas eu compro aqui? Não, por quê? Porque eu vi que aqui atrás também fez a mesma coisa. Qual que é a forma certa de entender rompimento? Pessoal, rompimento é a abertura do próximo candle. Próximo candle. Não importa se esse aqui ó, tivesse vindo aqui em cima. Eu, Elias, não considero isso um rompimento. Eu só considero rompimento quando esse candle, esse aqui, ó, ele não veio até aqui. Digamos que ele tivesse subido até aqui em cima. O próximo, esse sim, se abrir em cima da linha, eu faço uma compra imediata, porque eu considero como rompimento, tá bom?
Ficou bem claro mesmo. Você entendeu? Esse conceito é simples, não é um conceito difícil. Vamos pegar aqui outro aqui, ó. Ó. Vou abrir outro para vocês aqui, ó. Ver se eu consigo aumentar e deixar o que importa. Isso, ó. Olha aqui, pessoal, que bacana esse aqui, ó. Eu disse para vocês que nós só vamos considerar rompimento quando abrir acima da linha, certo? Aqui, ó. Aqui nós temos uma resistência e aqui embaixo um suporte. Aqui, ó, esse candle abriu aqui, tá? Abriu aqui, ó. Ele abriu abaixo, tá bom? Esse é um exemplo que eu quero te dar para você não fazer. É melhor não entrar nessa operação do que entrar e o mercado fazer igual fizeram os outros lá, certo? Quando que a gente vai entrar? Se esse aqui tivesse aberto em cima, podia ser em cima, não precisava nem ser exatamente em cima da linha, eu falo. Não precisava nem ser exatamente já muito acima. Se ele abrisse acima da linha ou na linha, tudo bem realizar uma compra. Mas, que ele abriu aqui, ó, abaixo, eu não considero como rompimento, tá? Por quê? 80% desses rompimentos que não terminam, que abrem abaixo, são falsos. Ele pode subir? Pode. E aí? Deixa subir. A gente espera uma outra operação. Nós não precisamos dessa operação. Deixa abrir, vamos deixar a próxima, certo? Então aqui para mim, rompimento só foi esse. Mas e aí? Aí já foi tarde, né? Eu vou ter que esperar uma nova oportunidade. Por quê? Porque eu não vou mais comprar aqui em Simão. O mercado daqui, aqui, ó, deve ter dado muitos pontos, tá bom? Ah, mas eu vi o fulano que ele disse que se abrir... Gente, eu tive alguns professores, todos eles, cada um tem uma coisa interessante. Eu não sou o dono da verdade, tá bom? É óbvio que eu sei que alguns vão começar a procurar muitos vídeos de YouTube, vão até pensar em fazer cursos com outras pessoas. Eu até, se quiser minha opinião sobre algumas pessoas, eu tive curso com vários, conheço vários, sou amigo de vários profissionais da área, vários mesmo, tá? Pessoas aí que ganham milhões já, eu tenho amizade e sei quem é bom, quem não é bom, quem é um Portes da vida, quem é um Fabrício da vida, quem é um Cohen da vida, tá? Então, assim, eu sei de cada um, eu sei quem é o enganador, eu sei quem que realmente sabe o que está fazendo. Então, assim, pessoal, você pode ver pessoas falando para você que é mentira, que eu estou falando é furada. Eu estou falando para você algo que para mim funciona. Toda vez que abre acima, eu faço ponto, tá? Pode ser que volte a operação, mas eu sei que sobe mais um pouco. A lógica, é lógica. Como eu disse, eu testei mais de 10 vezes e deu mais de 70% de acerto. Lógico que eu não testei só 10 vezes. Eu testei muito mais que 10 e deu certo, tá bom? Deu certo. Mas a gente vai ter uma outra, daqui a pouco, nessa mesma aula, eu vou falar para vocês sobre uma outra coisinha que vai ajudar bastante a gente decidir se realmente é um rompimento verdadeiro ou não, tá? Já a gente volta lá. Mas então se atentem a isso, nunca comprem aqui, ó. Mesmo que você vê que o mercado começou a subir, aqui, esse aqui eu não compraria, tá bom? Eu não entraria e não considero como rompimento, a não ser que ele tenha abrido na linha ou acima, tá? Ficou claro? Tá fácil de entender? Não? Sim? Me mande mensagem, tá bom? Eu tenho mais uma fotinha aqui, mais uma figura aqui para você. Vamos ver se vai abrir. Eu espero que abra. Com exemplos diferentes. Depois eu vou mostrar um no gráfico para vocês, tá bom? Estranho. Ai, ai. Deu certo. Então aqui, pessoal, ó, mais uma foto. Olha que legal essa. Eu te mostrei alguns exemplos. Eu te mostrei um exemplo onde abre a primeira foto. Lembra? Qual coisa você volta aí, para você ver os exemplos. A primeira foto abre um candle, rompe. O segundo candle já abre verdinho acima, né? E vai embora.
O segundo exemplo, parecia que ia romper, abriu um abaixo e rompeu de novo. E eu disse ali para você que ele não é rompimento, não para mim. E vou te mostrar uma foto aqui agora de um rompimento que você vai se assustar na hora que você entrar. Esse aqui, por exemplo, ó, o mercado foi, rompeu uma resistência. Abriu lá em cima. Eu compraria, eu faria qualquer coisa aqui? Não. Por quê? Um candle para mim não é rompimento, tá? Porque pode ser falso. Quando eu teria certeza que foi rompido? Quando abrir o próximo candle. Mas olha o que acontece, olha que medo que daria, né? Ele foi, voltou, já tocou num novo suporte, né? E aí voltou, abriu, voltou, respeitou certinho o suporte, que seria o nosso loss seria aqui embaixo, né? Ou mais ou menos aqui seria o nosso loss. Tocou e foi na direção que a gente queria. Então assim, ó, esse é um rompimento, mesmo que você esteja olhando e falando assim, mas como é um rompimento se o verdinho é porque está subindo, o vermelhinho é que está caindo, caiu 2 e isso é rompimento? Sim, por quê? Porque ele realmente rompeu, ele ultrapassou aquela barreira. Lembra que a gente falou que são tijolinhos que a gente constrói, que a gente coloca, né? E ele rompeu, ele quebrou essa barreira. E quando ele quebra uma barreira, automaticamente ela se regenera. Pensem assim, tá bom? Eu não sei se vocês estão conseguindo assimilar. Então, tem uma barreira aqui, né, cheia de tijolos, né, uma parede, que é a nossa resistência. Aí o mercado veio, estourou nossa barreira, quebrou todos os tijolinhos. Lembra que a gente falou dos tijolinhos que a gente foi levando para construir o muro? Levou e construiu aquele muro. Esse candle foi e quebrou. Quando ele quebra e ele passa, ainda, como ele está ainda na operação, pode ser que ele volte, porque não reconstruiu ainda ali os tijolinhos. Só que quando abre o próximo candle, esses tijolinhos aqui, desculpa falar tijolinhos, parece que estou ensinando para criança, e não é. É para tentar assimilar na tua cabeça. Esse pedacinho que foi rompido, ele foi reestruturado. Novamente foi feito um muro forte, tá bom? Por quê? Porque abriu um novo acima. Então o novo acima já vai respeitar esse muro forte. E respeitou várias vezes, ó, tá bom? Então essa nós vamos considerar como rompimento. Isso para mim é um rompimento, tá bom? Diferente daquele anterior que a gente viu. Diferente desse aqui, tá? Ó. Esse não é rompimento, pessoal. Tá bom? Ó. Não para mim, tá? Pode ser para todos os outros. Para mim não funciona como rompimento. Por quê? Ó? Lembra que, se você lembra dos candles, ó, esse aqui, ó, é um candle de baixa, então ele termina aqui, porque ele foi lá em cima, ele desceu lá embaixo, terminou aqui. Esse aqui abriu aqui, né, ó. Abriu, tal. Então esse aqui, ó, abriu aqui, tá? Nesse exemplo, esse abriu aqui. Então eu não compraria, só compraria se abrisse acima dessa linha, certo? No gráfico, então vamos no gráfico, Júnior. No gráfico é mais fácil da gente entender. Eu tentei deixar aqui para vocês, então eu vou fazer junto com vocês. Achei qualquer ponto aqui no dia, ó, um dia próximo, ó, hoje é dia, tem 3 dias. Na verdade foi hoje é domingo, que eu estou gravando, foi na quinta-feira isso aqui, ó. Estou gravando um domingo, foi na quinta, tem 3 dias, são 3 dias atrás. Então eu achei o exemplo mais fácil aqui e peguei. Então aqui ó, a gente vai traçar onde? A gente tem que traçar aqui um suporte. Então onde eu coloco aqui é um ponto bom, né? Mas, como eu já tenho toda a abertura de novos candles, onde eu coloco? Ó, esse aqui, eu coloco aqui, vai pegar só ele. Esses aqui de trás, não, tá lá em cima, ó, tem outros abaixo. Esse último de baixo, não. Para a estratégia de rompimento, como eu disse, eu gosto de colocar aqui, tá? Porque eu pego 2 candles. E aí, pessoal, uma coisa bem legal que você pode fazer é o seguinte. Você pode colocar ó, o mouse em cima do candle. E você está vendo aí ó, que tem a abertura máxima e a mínima. Então, a mínima foi em 102.085. Então, essa minha linha aqui ó, tem que estar em 102.085. Tá bom? Se eu der um zoom máximo aqui, ó, aqui eu não vou conseguir. Né? Olha lá, tem que ficar bem em cima aqui, tá bom?
Pena que não marca o valor que está a linha aqui, tá bom? Mas essa é a nossa linha de resistência, de suporte, tá bom? Então vamos lá, digamos que nós marcamos aqui e tal, e veio esse, abriu, esse tocou, esse veio... A gente viu uma figura de reversão de tendência aqui, né? Ó. A gente estudou um dogezinho, na verdade não muda a tendência, mas perde força do mercado. A gente está vendo vários martelos aqui, né? Ó. Lá em cima vendo vários martelos, então a tendência de queda, né? Aí tá. Aí veio esse candle aqui, ó. Esse aqui, ó. E rompeu. Mas lembra que eu falei para vocês que a maioria dos rompimentos são falsos? Lembra? Então eu não faria nada. O mercado voltou e fechou aqui. Ó. O mercado, o fechamento dele, ó, foi em 102, 125. 102,25. E aqui, ó, 102,85. Então a gente vê que não rompeu, porque ele fechou. Lembra que para mim rompimento é onde fecha? Então não fechou abaixo do nosso suporte. E esse aqui, ó, esse aqui abriu em 102,125. Ele vai sempre abrir onde terminou esse, ó. Esse terminou em 102,125. Então esse aqui também vai abrir em 102,125. Eu considero ele como rompimento? Pense aí, o reloginho tocando aqui, ó. Pausa e vê se você entendeu aí. E aí eu vou te dar a resposta já agora. Então você pausa e pensa, esse candle aqui eu considero como rompimento? Pausou? Eu já vou responder, então você pausa aí para você ver se você está entendendo. Não, não é um rompimento. Para mim, não. Rompimento é esse, tá? Esse que abriu abaixo. Esse já abriu aí em 100.950. Fala, poxa, Júnior, mas eu já perdi. Se eu fizer o que você está falando... Opa. Eu vou perder aqui, ó. Já 100 pontos. Poxa, 120 pontos já é muito. Tudo bem. Eu prefiro que você perca 120 pontos ou nem entre nessa operação do que você entrar, por exemplo, aqui achando que é um rompimento e ser só um pavio. Ou aqui, por exemplo, ó, olha o prejuízo que teria dado. Teria dado um prejuízo de 330 pontos. Eu não sei se eu estou sendo bem claro para você, mas estou querendo te dizer o seguinte, só passar não é rompimento. E você precisa saber muito bem certinho isso, porque nossas próximas aulas de estratégia vão ser, uma delas vai ser uma aula inteira só estratégia de rompimento. Eu vou te mostrar os locais de entrar, o local de sair, o rompimento. Então você precisa entender o que é um rompimento. Muitos alunos dessa turma, das outras turmas, me perguntam, Júnior, rompeu ali, ó, e não foi. Parece assim, poxa, é tão simples algo assim, mas não, porque nesse caso aqui mesmo, ó, muitos considerariam um rompimento, mas não é, não para mim, tá? Rompimento é esse aqui, certo? Dúvidas sobre rompimento? Então, rompimento é o pavio? Não. Rompimento é o corpo todo? Não nesse caso. Rompimento é quando abre, para mim, quando abre abaixo do nosso suporte. Certo? Fechamos esse assunto? Fechamos? Beleza, então. Tá, e o que me ajuda? O que me ajuda a decidir tudo isso aí? Eu não vou ficar indo lá, falando quem que foi Dow, Carlos, eu nem lembro o nome do homem, que esse Dow aqui é do Dow Jones lá, sabe? É uma das pessoas mais importantes do mercado, uma das que revolucionaram o mercado. Mas isso você pode estudar, tem livros grossos para você entrar nesse assunto. Eu não tenho tempo para ficar falando sobre tudo de Dow para vocês, tá? Quem foi ele, tal, tudo que ele fez. O que eu preciso para você é passar o que eu acho que é o mais importante de cada ponto, para você aos poucos ir se aprofundando, se especializando e ficar um expert no assunto, tá bom? Então, Dow ele tem algumas teorias, tá? E eu vou colocar apenas duas para vocês. Uma delas vai ajudar muito nessa questão de rompimento. Então, falando de rompimento, né, falando de tendência, a quinta teoria de Dow diz que as tendências devem ser acompanhadas pelo volume. Então, eu vou ler aqui para vocês bem curtinho e vou lá no gráfico mostrar. Então, segundo Dow, pessoal, para que uma tendência seja confirmada,
a necessidade de que seja acompanhada pelo aumento consecutivo. Ó, então é consecutivo. Não pode manter, tem que ir tendo um aumento de volume, atestando o comprometimento do mercado com tal movimento. Assim, em uma tendência de baixa, por exemplo, o normal será um aumento do giro financeiro em função da tendência principal de baixa, revelando, segundo o jornalista, ele era um jornalista, tá? A real visão do mercado. Ao mesmo tempo, neste caso, o volume deve cair nos repiques de alta. Tá? O que ele quer dizer? Vamos lá no gráfico. Ó. Esse aqui é o volume, tá vendo? Ó? Então, observem aqui. Ó. O mercado quis cair, ó, subiu, quis cair, fazer o primeiro rompimento, certo? E aí o mercado subiu, né, que é o volume financeiro. Aí observem aqui, ó. Lembra que ele fala que para você ter certeza que o movimento foi rompido, precisa de volume? Então, olha a escala aqui, ó, como que foi subindo, tá? Isso aqui, pessoal, eu catei aleatório, porque qualquer mudança de tendência, isso vai acontecer, tá? Lembra que eu te falei que tudo oferta e demanda? Se é tudo oferta e demanda, para cair as pessoas têm que começar a vender. Então, isso aqui é o volume, ó. Aqui foram negociados uma quantidade e aqui foi aumentando, tá vendo? Para cair mais ainda, teve que ter mais volume ainda. Certo? Então, segundo Dow, né, uma das suas teorias, a quinta teoria de Dow, é que para mudar a tendência ou para ter rompimentos, né, nós estamos falando sobre rompimentos, por isso que eu trouxe isso de Dow, precisa ter um volume muito maior do que o anterior. Então, se, por exemplo, o mercado continuasse nesse mesmo patamar, talvez não tivesse ouvido um rompimento, tá bom? Só houve rompimento porque teve volume na venda, tá bom? Claro isso? Deu para entender? Então, isso aqui é o volume financeiro, você aprendeu a colocar, com cor, né? Tem uns que é sem cor, esse é com cor. Então, a corzinha verde, ó, é quando a maioria das pessoas estão comprando. O vermelho é quando a maioria das pessoas estão vendendo, tá? Então, ó, conforme o mercado foi caindo, eles foram confirmando, é o que Dow fala, precisa ter uma confirmação de aumento contínuo. Então foi aumentando, ó, olha desse aqui para esse aqui, olha o tamanho da diferença do gráfico, né? Ver se eu consigo aumentar. Ah, não dá para aumentar assim? Ah, dá sim, ó. Olha se você for ver, ó, o volume, ó. Então aqui, ó, esse é o volume. Olha como esse estava lá embaixo, ó. Foi negociado 2.375. Esse aqui ó, foi negociado, ó, 6.427. Então mais de 3 vezes foi negociado vendas aqui, tá vendo, ó? Por isso, ó, esse aqui é o dobro desse aqui, ó. Por isso que houve os rompimentos, tá bom? Então, quando você está operando o gráfico lá, por esse motivo eu pedi que você colocasse o volume financeiro com cor, tá bom? Porque isso vai te ajudar nas tomadas de decisão. E quando você vê um volume desse muito maior do que os outros, a tendência é clara de baixa, né? E para mudar o mercado, para o mercado voltar a subir, pessoal, vamos ver lá na frente, precisa ter uma tendência forte de alta, ó. E o mercado só continuou caindo, ó. Daquela hora até só caiu, tá? Aí começou a subir. Olha quando ele começa a subir, olha o tamanho desse candle e olha o tamanho do volume. Aí começou a subir, ó, gradativo, tá vendo? Mas começou, olha, gradativo não, né? Olha aqui atrás o volume de negociação que tinha, sem confirmar a tendência. E olha o volume que começou aqui, ó. Tá vendo? Para romper, precisou ter um volume muito maior que o anterior, certo? Simples, deu para entender a questão aí de Dow, falando que o volume confirma a tendência. E aqui, ó, a tendência será a sexta teoria de Dow. A tendência será mantida até que os sinais de reversão sejam confirmados. Ó, Dow falava que, a fim de fugir dos ruídos do mercado acionário de ações, né, Dow considerou alguns princípios para definir uma mudança concreta de tendência. Segundo os estudos, somente o fechamento do preço acima um topo ou fundo anterior confirma uma mudança de tendência. Foi o que a gente falou lá, né? Precisa ser fechado um candle, né? Ele ali estava falando de gráfico diário, eles não tinham essa facilidade de ver gráficos de 5 minutos igual nós estamos vendo, tá bom? Mas, o que eu quis trazer para vocês aqui? Essas duas teorias de Dow, que vai servir para vocês tomar decisões.
Mas para vocês terem certeza que o mercado mudou de tendência ou que o mercado está rompendo, olha lá, ó. Se você diminuir o gráfico, ó, você vai ver algo bem interessante, né? Ó. Toda vez que o mercado caiu com força, teve uma grande força vendedora. Para subir, teve que ter um volume muito forte comprador, tá bom? Porque isso aqui é simultâneo, tá, pessoal? Você vai estar vendo isso aqui simultâneo lá com o gráfico. Então, você vai estar vendo aumentar ali. Então, se você acha que vai romper e a barrinha verde começou a aumentar muito grande, por exemplo, aqui, né, ó. Ah, vai subir. E tá aqui, ó, uma barrinha verde aqui pequenininha. Opa, eu vou comprar porque vai subir. Então, você está vendo o volume aumentar. E realmente aumentou, tá vendo? Ah, reverteu tendência, olha o tamanho do candle de venda. Aí reverteu tendência. Ah, aumentou, tá vendo? Então, o que eu queria te dizer sobre rompimento, que rompimento é só quando abre, marca aí. Rompimento é só quando abre o próximo candle. Não importa se você está operando em 15, 5, 1 minuto, 1 hora. Por quê? 1 minuto eu digo que é difícil você operar rompimento, de 5 para cima, tá bom? Pode ter gente que fale que não, que 1 minuto dá certo. Eu não gosto. Para mim é de 5 para cima. Então aqui, ó, eu estou operando 15 minutos. Não importa. Não importa. O que é rompimento é rompimento. Por exemplo, aqui embaixo. Aqui era um suporte. Aqui virou uma resistência. Quando rompeu, ó, o tamanho do candle. Rompeu. Rompeu, abriu aqui, ó. Né? Esse foi o rompimento. Porque até aqui esse só foi um candle de força. Então rompeu, voltou, tocou o que tinha que tocar, não pegou o stop, foi lá e buscou novos patamares. Então assim, ó, rompimento é isso aqui. Não importa o tempo gráfico que você vai estar olhando. Você pode estar olhando o tempo gráfico diário. É lógico que o diário você não vai, é para day trade. Então você não vai olhar o diário, né? Como você vai fazer operações olhando um gráfico do dia. Então você vai olhar no máximo de 15 minutos para day trade, tá bom? No máximo. Você pode olhar o de 5, que eu acho o melhor, e olhar o de 15 de vez em quando, tá ok? Então espero que você tenha entendido o que nós falamos sobre rompimento. Rompimento é que o próximo candle tem que abrir acima, tá? Aí sim vai configurar um rompimento. Se for só o pavio, nós não consideramos rompimento. E aí as duas tendências de Dow, as duas tendências não, as duas teorias de Dow, que vem confirmar o que eu falei para vocês, tá bom? Que é a questão do volume precisa ter para confirmar a tendência. Então você vai acompanhar lá aquele volume financeiro para ter certeza que houve uma confirmação de tendência, tá bom? Ou reversão de tendência. Ok? Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Não entendeu, não fique com dúvidas. Me chama que eu estou lá para te responder.